Bom dia, boa tarde, né? Para quem está chegando aí na nossa live, clica aí, você do Instagram, clica aí no aviãozinho, chama todo mundo que precisa Clica aí, saber gente. É dessa isso aí, live. gente, meus seguidores, meus queridos, vamos lá, gente linda, mandando avião pra todo mundo que você conhece, Manda que me aviãozinho, segue, que galera. gosta dos meus vídeos. Vamos lá prestigiar, né? Bom, esse é o nosso primeiro episódio do Estúdio Et, onde a gente escolheu um estúdio onde a gente se conectou para fazer esse trabalho em primeira mão para vocês, trazendo pessoas incríveis de uma competência que não se põe em questão. E a gente, o que que a gente quer nessa vida como pessoa, como mulher, né? A gente quer praticidade. A gente quer boas energias Justamente. e principalmente. Facilidade, como eu sempre digo, né, Eugênia? Tudo na Exatamente. vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E a facilidade pra nós é tudo, né? Com certeza. É isso aí. Então, se a gente quer isso para nossa vida, gente, então é bom que a gente comece a se conectar conosco, né? É. O que que é interessante. Hoje eu convidei as meninas para a gente fazer esse trio aqui, né? Com uma dinâmica bacana onde a gente traga a conexão certa, com as energias certas, planejadas, para que, Justamente. além da nossa imagem pessoal ser transmitida pelo que a gente tem dentro do nosso armário, a gente também precisa saber e entender como é que se faz isso. Não adianta só querer, né, Fátima, né, Raquel? De jeito nenhum. Na verdade, obrigada, Eugênia, pelo convite. Maravilhoso. Fatinha aqui, né? A gente conversou antes de vir para essa live. Então, a gente teve o primeiro contato, eu principalmente com a Fátima, que eu não conhecia. Então, na verdade, assim, tudo você precisa querer, né? Não adianta você chegar para mover certos tipos de situações na sua vida se não existe algo que está te incomodando, que está te importunando, mas você precisa querer mudança. E a organização, dentro do processo de organização, há essa situação de mudança. Você não vem para mim numa situação de uma vida perfeita, porque não existe perfeição. E a perfeição leva à questão de uma inquietude, de uma ansiedade, que não é o benefício que a gente quer dentro da organização. Então, tudo dentro do processo de organização é energia. A bagunça remete à ansiedade, angústia, irritabilidade, né? Então, tudo é energia na gente. Com toda certeza. Não existe uma coisa que não seja isso. E o que que tu fala, Fátima, assim, você com toda a sua expertise aí na Ah. parte energética das coisas? Quando a Bom, gente primeiro, precisa, né? gratidão por ter me convidado. Ontem eu estava muito feliz e pensando o que mais é possível que a gente nunca considerou na vida, né? Ó, nós aqui fazendo uma live, fazendo um podcast. Eu digo assim, a gente é um templo, né? Seres humanos. Então, nosso corpo guarda muitas coisas. E a gente não guarda só energias boas, a gente guarda energias boas e energias ruins. O que que a gente faz com todas essas energias? De que maneira que a gente pode transmutar isso? E às vezes a gente nem se dá conta das energias que a gente está guardando. E assim como a gente guarda no nosso corpo, que é o trabalho que eu mais faço com as barras de Axis, a gente faz com a nossa casa, com os cômodos da casa, Sim, com né? certeza. E aí entra o closet personalizado, a organização. Quanta memória tem nas nossas roupas que a gente nem se dá conta. Porque as nossas energias, querendo ou não, boas ou ruins, elas vão plasmando na nossa casa, né? Se a gente Sabe, tem uma Fátima? energia boa com uma roupa, por exemplo, tu ama aquela roupa, tu te sente bem com aquela roupa. Hoje, quando a gente chegou aqui, ainda eu disse pra Raquel, Raquel, eu tô com a minha camisa de morrer, porque eu amo a minha camisa branca. Gente, tem essa Justamente. história, né? E Tem gente que diz, com aí, essa roupa que você vai usar, você é, pode morrer com essa roupa, tá tudo porque bem, tá tudo né? bem, eu me sinto bem, é o tipo de coisa. Então, eu tenho uma energia muito positiva com esta camisa. Quanta roupa tá lá no meu guarda-roupa que eu não uso, que tá parada há mais de 3 meses, às vezes há mais de um ano, e que tá guardando energias porque não tá tendo aquela movimentação. Você Eu vou sabe, usar, e aí, de repente, nem vou mais usar aquilo, tá você parado. sabe que essa história da roupa que fica parada ali muito tempo no nosso guarda-roupa, né? A Raquel, quando foi lá, já Vou já viu já que a gente... comentar sobre a situação É, de gente. roupas. Olha só, muita coisa acontece e ali vai acabando criando uma energia, como você falou, que não faz bem pra gente. É, O ideal é você saber comprar, entender o que que faz parte do seu eu, para você não fazer compras erradas, para você não trazer cores erradas, porque as cores também são energias, né? Justamente. As cores também te exatamente. trazem uma resposta imediata.
Quem diz que não é porque realmente não entende disso e quem estuda física quântica sabe o quanto que isso tem um peso na nossa Tem, vida sim. ou uma leveza. Demais. Outro dia, saindo do assunto, mas voltando em 2 segundos, outro dia, da semana passada, né? Outro dia não, foi logo aqui, foi semana passada. Eu levei o Bernardo para ir no Museu da Imagem. Eu fiquei maravilhada com o banho de luz, o banho de cores que a gente tomou em uma sala que eles prepararam. Vale super a pena Sim, conhecer. demais. Você viu? Sim, Que já coisa. conheci. Você sai Maravilhoso. maravilhoso. Você sai de lá revigorada. Ó a cromoterapia aí, né? Maravilhoso, incrível, incrível. Então, ali no nosso guarda-roupa, quando a gente tem aquele monte de cores que você não usa, você não sabe o porquê você não gosta, o porquê você não quer usar, tá aí a resposta. Você comprou errado por não se conhecer, por não saber qual é a sua coloração pessoal, por não saber o que te faz bem, o que te faz mal. Porque às vezes as pessoas acham que só porque tá na cartela de coloração tem que usar, né, Raquel? Não tem que usar. Tem que Justo. usar se tiver te fazendo bem. Até porque às vezes tu chega a repelir aquela cor. É. Eu tenho cor que eu não gosto, pra mim de jeito nenhum. Justo. Roxo é uma, E não mesmo posso que nem esteja na sua pensar. cartela de cor, não Não, tem não por que uso você nem, usar. nem matando. É Pode uma, não é vai uma usar o questão. roxo. É. E é uma coisa muito pessoal mesmo. Mas é a tal da energia. É a É a energia. questão do que aí entra o medo das pessoas referente à organização, quando a gente fala sobre roupas. Ah, Raquel, mas eu tenho essa roupinha toda rasgada, mas ela é tão boa de ficar em casa. Gosto Gente, eu tanto não. dessa roupa, não consigo É, me livrar dela, a verdade? personal Né, Raquel? organizer, ela não tem uma questão de obrigar você a desfazer daquilo que te traz prazer. Sim. Não existe isso dentro da organização. Existem situações que, Raquel, mas o desapego, né? O descarte. Tem situações que o ambiente não comporta a quantidade de coisas que você tem para aquele ambiente. Então, existe o bom senso de alguns clientes encontrarem uma forma da gente fazer que aquele ambiente funcione. A personal organizer, ela precisa estar sendo chamada para fazer com que o ambiente funcione da melhor forma para aquilo que está te trazendo angústia. Então, não adianta eu chegar e dizer assim para você, não, pode deixar tudo aí que eu vou fazer. Não. Se eu ver que o espaço não vai comportar, então vamos tentar encaixar alguma coisa que o ambiente depois flua tranquilamente. A questão da cor, aí eu vou fazer outro gancho, como você mesmo Sim. fala. Eu sou fisioterapeuta formada de graduação, mas nunca exerci, né? Não, Maravilhoso. mas eu busquei sempre a situação de ajuda. Eu acho que a questão da personal organizer é justamente isso, que eu ajudo as pessoas a mudar de vida. E uma professora minha na época de faculdade falava assim para mim, quando entrou para a situação de cor, e ela falou assim: Raquel, você usa muito vermelho, né? Porque eu me queixava que eu era uma pessoa muito estressada e muito agitada. Ela disse: você sabia que a cor vermelha, ela é uma cor irritante, ela é uma cor de vibração muito Estimulante. forte, É. estimula. Exatamente. A cor vermelha E é a uma cor que partir estimula a irritabilidade, Uhum. irrita. Claro que também ela incita também, ela incita também o movimento, a pessoa, Justo. né, Muito reagir, a parada, né? Às reação. vezes precisa de um vermelho ali, Mas né? aí é a questão de saber qual é o teu, ali do teu, eu chamo eh, a sua personalidade e o seu temperamento, né? Você tem que Justo. saber também o que parte ali do princípio dos seus perfis comportamentais. O que tem lá que você pode usar ou não? Porque como você está dizendo que o vermelho te deixava muito estressada, então quais seriam as cores que uma pessoa que tem uma vida assim corrida, né, acelerada, uma pessoa que já é irritada, né, ou que já tem uma vida mais assim, que traz tudo para ela ser assim, Ou o que dentro ela da poderia usar? cor, a Sim. gente sabe que nos níveis de vermelho a gente tem desde os mais frios, como é Sim, a minha cartela de cor, a gente já conversou sobre isso, eu não sim, fiz com você, mas eu cheguei a fazer a colorimetria, minha cartela de cor é o verão frio. Então são cores mais opacas, não são cores vibrantes. Então não quer dizer que eu não use o vermelho. Mas o vermelho excitante, que é aquele vermelho de cor mais vibrante, era o que eu usava muito na época. E ela disse: começa a mesclar, de repente colocar um vermelho, mais um tom de alguma outra coisa por cima, que quebre a questão dessa cor Uhum. que está te fazendo ficar mais agitada, mais inquieta. as cores Então, que trazem essa calmaria seria o azul,
Justamente. Aonde você traz um pouco mais de tranquilidade. Aliás, todas as cores têm aí O verde, o claro, verde né? traz também É. um lilás, que é mais espiritual. Então, assim, tem coisas que te relaxam, Justamente. que te acalmam e que, pra mim, tá super certo, tá? Eu também sou aquela pessoa. Já Se eu ponho um sabemos, vermelho, gente, só né? falta me pintar e sair pra guerra. Porque, olha, Fátima já sabe como é que é. É. Raquel, para eu não perder aqui uma linha de Tá. raciocínio, eu quero te trazer uma clareza, porque antes tu falaste sobre a questão do apego dos teus Isso. clientes a determinadas peças, né? Justo. E no meu ponto de vista, seria o ideal tu pesquisar junto a essas pessoas. Aquele apego é por um motivo positivo ou é um motivo negativo? Porque às vezes a gente também tem peças dentro de casa, tem aquele apego, porque ganhou de presente de alguém muito querido, mas não gosta daquela peça. E aí fica com vergonha de doar, fica pensando que a pessoa vai se sentir Mas chateada. quando Vou cortar vocês aqui pra gente continuar esse papo daqui a pouquinho, porque vou deixar um beijo pro pessoal do Instagram, que é só pra Tchau, vocês gente. ficarem com Tchau, gostinho, tá? gente. Tudo que vocês estão vendo aqui, tem muito mais que a gente vai conversar, mas vai estar presente lá no nosso podcast, no canal do YouTube, onde a gente vai colocar lá também, e outros canais também que a gente vai deixar acessível para vocês ouvirem e assistirem esse podcast que a gente preparou com muito carinho para vocês. Então, um beijo, Até Instagram. já, Beijo, gente. Até gente. mais. Gratidão por Tchau, estarem tchau. aqui. E até já. Então, Fátima, pegando o gancho do que você estava falando sobre a questão, a organização tem várias situações, tá? Uhum. Desde uma visita prévia até cliente, para poder entender até que ponto chegou a necessidade da organização, como durante o processo de organização, na parte do descarte e desapego, existe também quando a gente pega aquelas peças que fala assim, olha, essa peça está mais rasgada, está com defeito, está faltando um botão, o que é que você vai gostaria de fazer com ela? Não, isso aqui é uma questão minha, desde pequena eu tive. Então a gente conversa com a cliente para saber sim. que tipo, eu não simplesmente chego para Uhum. resolver as coisas Não, dela. nem imaginei É. isso, mas eu digo porque às vezes o apego, ele tem dois aspectos. Sim, sim. Pode ser um aspecto positivo e um negativo. Sim, claro. Porque muitas vezes a pessoa mantém uma peça no seu closet porque ela realmente tem um apego, porque é alguém que já morreu da Sim. família e não traz memórias boas. Tem a E organização aquela pós-luto, né? e Também aquela que roupa existe. ali, ela tem a memória daquela roupa, ela tem as emoções daquela pessoa que está Sim. depositando ali. Então, toda essa energia vai ficando bloqueada. Como eu falo sempre que nós somos seres que mantemos dentro de nós, na nossa aura, né? A gente mantém energias, a gente mantém crenças, tudo a gente mantém dentro da gente, são energias estagnadas no corpo, na mente, no espírito, também nas roupas, Com certeza. também no closet, também em toda a casa, na verdade, né? Toda casa. Isso se expande para Toda toda a casa, né, sim. Eugênia? Porque uma cozinha também pode Em toda passar por casa. isso. Claro. Em né? toda casa. A maioria das vezes que você vai. A gente, né? Nós consultoras de imagem, quando a gente vai fazer um trabalho com alguém, quando a gente tem a oportunidade de ir na casa da pessoa e conhecer, ali tem muito dela. Tem muito da pessoa. Em todos os cômodos da casa. Então, tem linhas, formas, formatos, texturas, cores, que falam muito sobre a pessoa. Uhum. Então, você acaba entendendo muito da pessoa só no observar. Sim. Com certeza. Só no vendo como ela escolhe as coisas para estarem dentro do closet, dentro do quarto, dentro da sua sala. E a gente comunica toda hora, né? A gente comunica sem abrir a boca. A gente não precisa abrir a boca para falar quem nós somos. Porque inconscientemente a gente já manda esses códigos para as pessoas, onde as pessoas, sem mesmo ter nenhum conhecimento disso, sem saber, é intuito. Intuitivamente, elas já vão pegando esses códigos e fazendo ali uma ideia sobre quem nós somos. Com certeza. Embora não seja, né? Pode ser que você passe uma mensagem de uma pessoa arrogante, de uma pessoa fechada, de uma pessoa chata, e, no entanto, não ser nada daquilo. Exatamente. Mas por que a pessoa pegou aquela imagem? Porque as escolhas que você está fazendo para você, eu chamo o nosso corpo de nosso outdoor. É o Sim. nosso outdoor pessoal, particular. Então, tudo que eu vou colocar exposto aqui tem que falar sobre mim, é uma propaganda minha. Tem que falar de mim. Então, tem que falar das minhas cores, das minhas formas, das minhas texturas. Tem que falar de tudo sobre mim. Ela não pode dar um código errado.
Uhum. E aí é onde acontecem esses erros, essas questões, porque geralmente quando essas peças estão no guarda-roupa, que você está falando, Fátima, elas são doações. E a doação foi uma peça que foi comprada para outra pessoa e não para mim. No momento que eu recebo Exatamente. uma peça que foi doada, né? Não estou dizendo que não tenha que doar, não é isso. Tem muita gente realmente que precisa, que tem o outro lado da coisa, que é uma questão mesmo sanitária, vamos dizer assim, né? Não sei nem se eu Sim. posso usar essa palavra. Mas humanidade, né? Uma questão de humanidade, onde pessoas estão precisando muito daquele momento, daquela peça, onde não tem nada a ver com beleza, estética, nem nada. É uma questão de sobrevivência. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas você pega uma peça sua, que você comprou para você e você não gostou. Olha só, você comprou, você pagou, Sim. você escolheu e você não gostou. Uhum. Aí você acha que você pegando e vai dar para outra pessoa vai gostar? Vai se sentir bem? Ela não escolheu, ela não teve a oportunidade de entender o que que tinha naquela peça nem nada. E ela vai gostar? Será que vai falar sobre ela? Será que ela vai usar? Ou será que ela vai fazer o que você estava fazendo lá? Vai encostar dentro do armário e vai virar mais uma peça encostada. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e entender o que que aquela peça fala, o que aquela peça traz, carregando de energias, de estética e tudo mais, né? Para Por isso que eu acho interessante fazer também sentido. a questão hoje na organização, alguns processos existem e a gente fala muito sobre a questão minimalista, né? Que o que é muito bom, tá? Porque a gente começa a trabalhar a questão do que não precisa. Você não precisa de tanta coisa para sobreviver bem, né? A questão dos presentes é uma coisa que às vezes eu falo muito dentro do processo de organização, principalmente em termos de cozinha e sala, que são os jogos de jantar. Hum. Ah, porque eu ganhei isso do meu bisavô, tataravô, da minha mãe, mas eu só vou usar quando eu receber alguém na minha casa. Aí fica. Como? Não existe. É. Foi uma coisa que sua avó, seu avô trabalhou, recebeu, comprou, ganhou com tanto amor, tanto carinho, E você se e foi disponibilizou para ali na sua deixando. casa, né? Você Até tá na sua mesmo casa. as louças hoje em dia, né? Que você vai na loja, você compra com tanto carinho, porque você pensou em si, no seu gosto, na sua vontade. Ah, não, eu só vou guardar porque eu vou só quando receber alguém. Gente, não. É um benefício seu, é um prazer seu. Você não pode deixar isso só para os outros. Você trabalha o ano inteiro, 8 horas por dia, seja lá como for, para ter um benefício para os outros. Não, você tem que aprender a trabalhar para você. Isso Você é maravilhoso, morre né? Isso e aí é uma fica coisa que Mas as tu pessoas é por aí. precisam É, colocar, enfiar na Entendeu? cabeça que a gente tem que fazer primeiro por nós e pelos primeiro nossos. por nós. Justamente. Quem é Não a pessoa tem mais importante da sua vida? Primeiro deveria ser a gente mesmo. nós mesmos. Né? A Nós, gente com se certeza. colocar. E tem aquele exemplo que parece clichê, é clássico e tal, mas é verdade. Tu tá num avião, sofreu uma queda. Em quem é que tu vai botar a máscara primeiro? Tem que Então, ser em ti mesmo. Se você não colocar em você, você não tem a Você menor condição de desespera, fazer de você não pelos consegue ajudar. ajudar os outros. É, então a Não gente dá. precisa realmente se considerar. Né? Quantas pessoas compram uma roupa, um sapato? Ah, quando tiver a oportunidade, eu vou usar. A Pois eu oportunidade compro, eu já saio logo da loja com o sapato no Claro, se eu pé, pudesse, já tava boto o vestindo. velho dentro da caixa, põe debaixo e vou-me embora. Até porque Eu a sou gente dessa. não sabe, a gente só tem Eu o uso hoje. mesmo. A gente só tem o hoje e o agora, a gente não sabe amanhã como é que vai Meu filho ser. chegou um dia pra mim e falou assim: mamãe, o sapato tá todo desgastado, mas é bom porque eu usei, né? Eu falei: perfeito. Isso mesmo, mas é pra usar, não é pra estar desgastado porque tá encostado. Infelizmente, a É. pandemia teve muito isso, né? As roupas de couro, né, que não são hidratadas, Não não são são mexidas, guardadas co- como deveriam, como né? deveriam. A gente E vai lá, aí tem pega a essa bota, né? situação. E tá toda. Muitos Todo sapatos que desgastado. se esfarelaram É, todo por Porque causa tudo tem disso. vida, precisa ser usado, ciclo, né, precisa ter Raquel? sentido isso, entendeu? A questão também do que você comprar, eu falo muito para as clientes, tem algumas clientes assim, Raquel, o que que a gente dá de presente para quem tem tudo? Falei, experiências, um livro, um spa em algum lugar, um café diferente, chama para tomar um café. Uma terapia holística. Uma terapia holística, uma Uma consultoria consultoria de de imagem, um processo de O processo organização. de organização. Mas Gente, é maravilhoso. Eu adoraria ganhar. Já Gente, pensou? é uma mudança de vida, é uma É. coisa diferente que vai proporcionar. Que faz
uma virada de chave, né? Onde a pessoa vai se conhecer melhor, Justamente. vai aprender a lidar melhor com as suas E às vezes questões nunca do dia a pensou, né, dia. em fazer alguma coisa. E ganha de presente uma consultoria de imagem. É. É muito legal. Às vezes as Uma sessão pessoas não terapêutica. Quem é sabem que para a do gente, né, hoje, benefício, né, nessa que certas correria? coisas trazem pra gente. Eu vou falar aqui uma coisa aqui que depois eu acho que eu vou receber um monte de crítica, mas eu não Vai. tô nem aí pra isso. Eu sou decoradora natalina no final do Ah, é ano, verdade. E certo? ó, Ponto. Outubro pra frente a gente começa, eu quero esse ano. certo? Tô com os Se você pensamentos. vê, Legal. Ó, e eu vou começou o ano falar agora, uma eu já coisa, tô... eu vou falar uma coisa aqui que pode ser, algumas pessoas não gostam, mas é assim. Se você comparar a questão de valor de uma montagem de uma árvore de Natal para um processo de organização que vai te trazer o benefício na vida inteira, Hum. a árvore você só monta uma vez no ano. Eu recebo vários pedidos final de ano. Mas para eu mandar um valor, eu recebo, tá caro, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Sabe? Eu falo, gente, é um benefício para a vida inteira. Para Diz você fazer a personal Personal organizer, as pessoas sempre organizer. questionam o valor. É, sempre questiono a questão do Aham. valor, certo? E eu falo assim, é porque, infelizmente, o serviço é muito difícil do que o produto. O produto você pega, tá aqui um É copo, tangível, né? né? E aí você Uhum. sente como é que ele é e tudo, se vai ficar bonito, se não vai ficar bonito, seja o que for. Mas o serviço é muito É. difícil de você mostrar. Então, eu só consigo mostrar quando eu tô dentro da vida da pessoa e tô mostrando Claro. aquele Quando ela te benefício. abre essa porta, né? Então, isso é uma coisa que eu tento mostrar muito no meu processo, que não é um benefício de momento, como a montagem de uma árvore natalina, que você está trazendo pessoas para sua residência, está trazendo aquela alegria que ela traz, quem gosta realmente do Natal, porque tem pessoas que a gente tem que aceitar que não trazem bons momentos no Natal, mas é diferente o processo, entendeu? E isso é uma coisa que eu tento passar muito, gente, é uma mudança de vida. É uma mudança de vida que não fica só no projeto, tá? É o que eu falo. Projeto é uma coisa, você me paga para eu fazer, então eu tenho o início e o fim, mas o manter, a pessoa tem que estar aberta para isso, Uhum. entende? Exatamente. E aí é que entra, né, a questão da adequação. A pessoa está disponível, né? Sabe, na física quântica também fala uma coisa, que quando você quer muito uma mudança, uma coisa, um desejo, porque nós temos, na vida real, nós não temos ali uma partícula, como eles trabalham, os físicos trabalham dentro do laboratório. O que é a nossa partícula na vida real? São os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. E como é que a gente faz para acontecer aqui na vida real? A gente precisa estar em estado de harmonia. É. Agora, Fátima, me conta como é que a gente consegue estar nesse estado de harmonia. Exercício diário, várias vezes ao dia. É isso. Porque muitas vezes a pessoa não se dá conta que os seus pensamentos criam a sua realidade. Lamentavelmente, as pessoas elas não conseguem aceitar que tudo que acontece na vida da gente é a gente mesmo que cria. Com certeza. Se tu tá num Tem que trabalho ter essa que hoje tu consciência. não gosta daquele trabalho, tu tem sim a opção de sair daquele trabalho e montar a tua carrocinha de cachorro-quente e vai vender Sim. cachorro-quente. Tu sempre vai ter alguma coisa de opção. Não, mas eu tenho que ficar nesse trabalho porque ele me paga X. Não, tu tá escolhendo isso, tudo são escolhas. Tu tá com alguém que não te faz bem, que não te valoriza, com quem não é mais feliz. Tu tem a escolha de sair daqui. Ah, mas eu não tenho como me sustentar, não tenho. Sempre vai ter um Mais, caminho. né? Sempre vai ter um mais. Sempre vai ter um E caminho. sempre vai ter um caminho que você escolhe seguir ou não. É. E falando que tu A estava vida é feita de falando escolhas, né? escolhas, né? Do teu trabalho, ter essa dificuldade que tu tem de te colocar, de mostrar a valoração que ele tem. Isso. Tu imagina no meu, que é completamente intangível, eu aplico uma sessão na cabeça da pessoa. Que a pessoa dorme, viu, gente? Algumas A pessoas A dormem. pessoa. Várias Maravilhoso. pessoas depois relatam que a vida virou 180. Mas como é que tu prova isso para as Justamente. pessoas? É Né? difícil, Intangível, Porque né? é intangível, difícil. é só o teu cliente te dando esse feedback que tu vai entender, não, realmente, isso aqui funciona.
E a energia é física quântica. É física Tudo quântica. que a gente pensa, a gente sente, tudo que a gente sente, a gente vibra. E tudo que a gente vibra vai se expandir e vai atingir outras pessoas e tu vai atrair. Então, se tu estiver vibrando bem, no bem, nas Sim. coisas boas, tu vai atrair coisas boas pra ti também. É Mas se tu justamente tiver aí. naquela vibração baixa, tu vai vibrar, porque as moléculas, os átomos, eles vão. E tu atinge gente que tá naquela Imagine- sintonia. Na mesma sintonia. É isso. Imagine Mas você doente aqui, mas você tá, meu Deus do céu, que dor de cabeça, nossa senhora. Isso já vai trazer pra gente uma coisa que a gente já chegou com um clima tão bom. Ou a não gente dá. vai te contagiar com o nosso É, astral, que tá super certo, que foi o que aconteceu, ou tu vai ficar tão baixa de um jeito que aqui a gente vai ficar tão preocupada contigo, falando assim, meu Isso, Deus, vamos terminar isso, logo isso, Isso. porque não tá trazendo benefício pra ninguém. Gurias, ó, Entendeu? vem muito a Exatamente. calhar com isso que tu tá falando, Eugênia. Eu até anotei pra gente ter esse exemplo aqui. Tem um pesquisador japonês, Masaru Emoto, que ele fez um estudo sobre a água, tá? Na física quântica. Ai, Não sei se tu já viu já esse vi. estudo. Mas, por favor, tem É. muita gente aí que tá em casa que nunca ouviu, mas é sensacional. Ele começou a pesquisar a água, a molécula da água, e ver como é que ela se comportava com as reações do ambiente, com tudo aquilo que estava vibrando ali no entorno daquela água. E quando ele congelava aquela água, ele via como é que se formavam os cristais, Sim. dependendo do que estava vibrando no ambiente. Aí ele teve uma ideia: vou colocar a água exposta a um determinado tipo de música e a outro determinado tipo de música, e congelou. E aquele congelamento mostrou a vibração dos cristais com a música que era considerada boa e com a música que era considerada mais forte, assim, sabe? Que talvez não trouxesse tanta paz para as pessoas. E isso ele traz assim muito claro. A água tem essa condição de nos mostrar que até ela é estimulada pelo meio ambiente. Nós somos praticamente água. O ser humano é Sim. composto de muita água. Sim. Sim, quase Na sua 100%, maioria. né? Quase a maioria da nossa composição é água. Então, como é que a gente não vai, né, se deixar influenciar pelo meio ambiente? Não A gente como tem que não estar ser. sempre muito atento. Sabe aquilo que diz orar e vigiar? É isso. Isso. Não é religioso, sabe? Uhum, É não, quântico. não é isso. Porque se tu não te percebe do que tu tá sentindo, se tu não usa as ferramentas corretas, que eu ensino muitas ferramentas energéticas também, sabe? Uhum. Porque às vezes tu acorda bem, tu tá super bem, e do nada teu astral começa a cair, tu Sim. fica macambúzia, como Sim. se Do diz, nada, do nada. do nada, assim, a gente diz assim, é do nada, mas na verdade aquilo ali Não. sempre existiu no emaranhado, né? Sempre existiu na física quântica. Então, Tu tá teu captando. pensamento capta. Quando tu começa a pensar em coisas negativas, tu capta aquilo ali. É. Engraçado que, falando sobre a questão da energia, eu tive síndrome de pânico no pós-parto. Né? A gente até Que você comentou falou, isso na sim. época que eu estava fazendo o teu processo. E uma das coisas que eu comecei a perceber, minha mãe fazia na época a parte de acupuntura, essas coisas, e ela falou assim, filha, deita no chão. Começa a deitar no chão, porque eu deitava na cama, é como se tudo me sufocasse. Uhum. Eu sentia uma falta de ar horrível, parecia que eu ia morrer. E eu comecei a deitar no chão. Ela disse: o chão tem muita energia, né? É o aterramento, O né? aterramento te dá essa energia que a gente hoje em dia, eu precisa. só chego em casa. Infelizmente, eu tenho um problema de fascite plantar, mas às vezes eu preciso calçar uma sandália adequada. Mas eu gosto de sentir muito poder do chão, né? E foi o que me ajudou muito no processo. Foi interessante. É interessante. E Tem Eugênia, alguns como tratamentos é- também que são feitos assim, né? As pessoas tiram o pé, põem o pé na areia, na é. terra, para poder se energizar. Eu amo colocar o pé no chão na areia, adoro ir pra praia, adoro o mar, adoro a natureza. Eu trago a natureza pra dentro de casa, eu sou a louca das plantas, tá, gente? Então, Eu minha já casa- vi. A minha casa, você já viu, né? Sim, Quem adoro. me segue há muito tempo sabe que eu tenho um siriguela em vaso, dando siriguela, tenho um pitangueira, eu tenho um palmeiras, eu Adoro, adoro o barulho do maravilhoso. vento batendo Quem é nas que não palmeiras, é gosta? muito Eu bom. sou a louca dos gatos, né, Eugênia? Cada um tem Cinza, um gato gosto de preto, alguma gato coisa. branco, cada um tem o seu, essa É. loucurinha ali, né? Mas tudo é energia. Olha que coisa energia. boa as tuas plantas, te trazendo isso, Tudo, né? tudo é energia. Os gatos também, que são seres Sim. místicos, perceptivos, muito sensíveis, né? Sim. É São. verdade. Você ia falar Os alguma animais coisa, te são. cortei, o que foi? Não, eu queria trazer o teu trabalho de consultoria,
de como é que a gente, como é que tu mescla isso com essa questão energética, sabe? Como é que tu nos traz isso, assim, pra gente começar. A Fátima não sabe quais são as cores dela, Sim. né? Pra gente poder alinhar isso e trazer uma melhor qualidade de vida, porque o teu trabalho influencia Muito, muito na qualidade de muito, vida, Total. muito, total. né? Na verdade, é uma mudança. Gente, quem procura uma consultoria de imagem, quem tá numa mudança. Ai, gente, tá? Ah, mas é assim mesmo, não adianta. Aí o clima tá Espirra, frio, tá chuva, úmido. Nós somos é. alérgicos, a gente sabe muito bem Quem como é é que é esse alérgico, você entende, processo. né? Então, assim, quem procura uma consultoria de imagem, ela está em transição de vida, seja pelo que for, ou profissional, ou pessoal, né? Ou ela está mudando de casa, mudando de estado, de país até, ou mudando de relacionamentos pessoais, né? Uhum. Enfim, tem É uma sempre uma questão. transformação. É uma transformação. É sempre uma questão. Por quê? A consultoria de imagem é um recorte do momento. É um recorte do momento que a pessoa está vivendo ali, né? Naquele tempo. Uhum. Então, quando acontece muitas mudanças que são muito fortes, psiquicamente falando, né, assim, de uma forma que vai afetar ela na sua vida real, então é normal que a pessoa meio que fique se sentindo assim um pouco perdida. Então, é necessário que você busque um profissional para te ajudar a se entender naquele momento. Uma pausa, não perde a favor. linha. Não vão cortar o cabelo antes de fazer uma consultoria de imagem. Porque a primeira coisa, não é, Eugênia? Gente, A primeira coisa, não é? A isso. pessoa vai lá e corta o cabelo. É impressionante. Você vai lá, faz uma consulta, uma primeira consulta, Ai, meu Deus do céu. e a cliente vai lá e quero mudar. Vai lá e pá, cortou o cabelo. Não foi só uma, tá? Aconteceu uma outra aí outro dia. Eu fiquei desesperada. Eu disse, como você cortou o cabelo? Sem antes a gente chegar nas análises corretas para você Pois saber é. qual é o seu formato de rosto, Exatamente. qual é, como que a gente, porque tudo tá aqui. Hoje em dia, mais ainda, né? Quando você fala de alguém, você não fala assim, você se lembra da Fátima que mora não sei aonde, que tem o carro não sei o que, você não vai falar dela assim. Você vai falar da Fátima exatamente assim, ó. Você sabe a Fátima? Aquela loirinha do cabelinho liso. Liso. Você se lembra que ela tem um olhinho assim, tal, uma sobrancelha assim, um narizinho assim? Então você vai descrever a Fátima pela aparência do rosto. Sim, é verdade. Então, isso é o que faz a nossa identidade, certo? As pessoas nos reconhecem pelo que a gente tem no rosto. Na Uhum. verdade, cabelo. é o que chama mais atenção, né? A princípio, assim, o É. primeiro toque que você vê, ela vai É. lembrar só daquilo dali. Vai não lembrar tem daquilo, jeito. não tem jeito. Então, a nossa imagem pessoal começa pela cabeça. E por isso eu busquei essa solução, essa questão que para mim era uma questão quando eu fazia a identidade visual de uma pessoa, eu tinha que ir nas fotos colocar a roupa e na fotografia que eu ia fazer para cliente, eu tinha que cortar a cabeça da cliente. E eu não entendi aquilo, né? Na Meu primeira pessoa que eu Deus. fiz, Sim. que eu tinha que fazer esse negócio, eu disse, gente, tá errado. Como é que eu vou entregar um dossiê para cliente faltando a cabeça dela? Não é. É verdade. Não existe essa tem possibilidade. como. Nossa, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e aí eu encontrei uma profissional incrível que me deu todo esse suporte, me mentorou. Eu não sei nem se a palavra é essa, mas eu acho que sim, né? A gente E- cria uma agora, pronto, já entrou. E assim, foi assim, sabe assim, a fome com vontade de comer, que ela fez a conexão da cabeça com o corpo. É isso, nós somos inteiros. É o conjunto todo. A gente não pode falar de uma pessoa. Corpo físico, metade. Não mental, tem como, espiritual e não tem energético. É um todo. Quaternário. É um todo, não é? É um todo. Então, quando eu chego no armário da pessoa, que ela vai falar sobre essas questões, né, que você perguntou, quando ela começa a mostrar, porque tem um processo da consultoria que ela vai tirando a peça, vai me mostrando o que aquela peça significa para ela, em termos emocionais. Como você disse, tem gente que traz peça da mãe, do Uhum. pai, da avó, né, ali guardadinha. Quando é uma questão sentimental, nós, consultores de imagem, não fazemos nada. Por quê? Aquela peça volta para o lugar que ela estava. Porque nós não podemos abrir gavetas que a gente não pode fechar. Então, a gente não fala sobre isso. Às vezes, as pessoas se emocionam, a gente dá um lencinho, escuta, mas a gente não interfere. Uhum. Porque não é da nossa Alçada. conhecimento, do nosso Uhum. aprofundamento. Sim. Não tem
condições da gente fechar essa gaveta, então a gente não abre. O que que a gente faz? Mas a questão das peças que estão precisando de ajustes, Isso. aí sim, eu, como designer de moda formada, eu sei exatamente qual é o defeito daquela peça, se é modelagem, se é na costura, se dá para consertar ou não, se tem tecido para dentro ou não, se for a forma que foi cortada, se for a forma que foi costurada, se é o tecido realmente que não é bom, né? Se Sim. o tipo de tecido foi escolhido mal para aquele tipo de modelagem. Sim. Então, isso eu sei fazer e aí eu faço todo o direcionamento. Geralmente, tem muita peça que foi mal cortada. Muita peça com erro de modelagem, que cria aquele tecido aqui, que geralmente as calças criam aquele tecido ali, e a cliente acha que aquilo é uma culpa dela, que engordou, as pernas estão grossas, e aí a modelagem não presta nela, que a culpa é dela. E, no entanto, não é dela. A culpa não é dela. As pessoas ficam se culpando por ter feito uma compra errada, achando que a culpa é delas, o corpo dela que não é um Acho que- corpo bom. Olha a autoestima também, né? Eu acho que a gente Porque isso devia é voltar para a autoestima. alfaiataria, né? Não fazer as peças de acordo com que cada um. Porque era a melhor situação Pois que a gente bem. tinha. Quando você ia para a costureira, ela tirava a tua medida, não é uma medida genérica, né? O PMG, né? Universal, como diz. Não, né? PMG é muito bom. Quando é tamanho único? Você fala, gente, não é tamanho único, não cabe em mim. Como? Entendeu? Não, mas Então, a mesmo esse questão da PMG alfaiataria é muito bom, Esse gente. PMG, às vezes, tu tá ali entre o P e o M, tu usa o quê? Não, e a maioria Né? das lojas não tem nem o número. Porque quando tem um P e você diz, não, é de, sei lá, 36 a 40, o M é de 42 a 46, sei lá o quê, você tem pelo menos uma ideia. Sim. Aí você fala assim, mas esse P, não existe P 36 disso. Porque é 35, 34, porque não cabe nem na pessoa de 36, sei lá o quê. As entendeu? modelagens é uma coisa assim, muito interessante a gente falar disso também, porque algumas marcas têm a sua própria grade de numeração das peças. Então, tem algumas que elas escolhem trabalhar com uma numeração menor. Então, para gastar menos tecido. É essa a verdade, tá, gente? Essa questão é essa a verdade. A lei da verdade é essa. Então, assim, vou fazer aqui minha grade num tamanho menor, então um P é o PP, você tá entendendo? O M vira um P, né? O G vira um M, e assim ela vai fazendo, aquela marca vai fazendo uns tamanhos menores. E quem é a pessoa na vida real que cabe num PP? Só as meninas aí que estão ainda na adolescência, estão um pouco todo tchutchuco, né? Então, assim, nada contra, cada um é cada um, tem que ser uma coisa Claro. realmente muito personalizada. Mas se você procurar, também tem marcas que trabalham certinho, trabalham na grade correta, e isso te dá um pouco mais de conforto, porque tu não vai comprar um M ou um GG achando que não te coube o Sim. GG, e tu fica se sentindo mal porque achando que tu tá fora do padrão de padrão. beleza. O padrão de beleza é o seu. Exatamente. Padrão de beleza é o É seu. o seu corpo, entendeu? Não tem essa de dizer, eu estou mais gordinha, eu não vou usar isso porque eu me sinto mal. Tudo bem, se você não quer usar, é uma escolha sua. É. Mas dizer que você não pode, aí são outros 500. Você pode sim, desde que esteja na numeração correta, na forma como E desde que você popularmente se sinta falam, bem, né? Se né, sinta gente? bem. Correto, É, melhor, exatamente. né, E também. o mais poderoso é isso, é você se sentir linda, se sentir bem. É. E você sabendo qual é o seu tipo de corpo, qual é a sua numeração correta, porque tem muita gente usando roupa muito apertada, Sim, achando que tá vai abafando, transparecer né? mais magra, e, no entanto, é o Tá contrário. marcando muito mais. Marca mais e mostra muito mais as gordurinhas ali que ficam sobrando. Então, Sim. é assunto aí para mais de É. um podcast, né? A verdade. questão das energias, né? A questão que eu estava falando sobre as grades que a gente tem dentro da organização, a organizadora ela não mexe a não ser através de um psicólogo, um psicoterapeuta com um acumulador. A não ser que ela tenha passado por uma especialidade dentro disso para trabalhar acumulador. Porque o acumulador, ele é uma coisa que, se você não trabalha junto com a parte, né, psicológica, ele volta tudo de novo. Volta tudo de novo. E o voltar tudo de novo para ele, às vezes, é uma decepção do processo. Então, você piora o quadro. E tu imagina a angústia, a ansiedade dessa pessoa se ela voltar, né? Justamente. Então, A tem que ser gente- direcionado, né, Raquel? A gente o trabalhou seu dentro trabalho de uma nesse momento. residência, eu e mais duas amigas, que a pessoa era de idade,
né? E a gente trabalhou dentro da residência de um quarto que ela tinha como ateliê, que ela começava a costurar. E ela era numa situação de doença pela acumulação que tinha dentro do ambiente dela, entendeu? E aquilo ali só estava fazendo piorar a situação toda do processo de esquecimento, né? Não sabe o que Que tem lá dentro, né? justamente. Então, assim, quando a gente não conseguia nem entrar na porta do quarto, na verdade, de tanta coisa que tinha. Quando ela viu o ambiente, que ela conseguiu entrar, ela disse: Meu Deus, não acredito, olha como tá meu quarto, vou poder costurar de novo. Então, aquilo ali Ai, que virou uma bonitinho. situação, como tem a situação do pós-luto, né? Que para algumas pessoas tem realmente o processo de luto, que você precisa viver, isso é uma vivência, isso é um processo da nossa vida que a gente precisa passar, mas tem a situação do pós-luto, que algumas pessoas aceitam isso bem e outras não. Organizações, você encontra várias coisas lá dentro que mexem muito com E as isso. pessoas não querem tirar, né? Algumas querem, É. outras não querem. E o pós-luto, muitas vezes, não é por morte, é pós-luto de uma Ah, é. separação, né? Que a pessoa tá com Sim. raiva, Sim, rasga mesmo, sim. benefício. Até a perda de um Sabe? emprego, alguma coisa É, a que perda de um gostava muito, né? emprego. Então, são muitas coisas de luto que a gente chama que não é só pós-morte, né? Tem um pós-morte. É luto mesmo de você passar por Perda, aquela né? fase de sai, não sou mais eu mudei. A questão do peso. Tem gente que emagrece, mas engorda muito por alguma doença, hipotiroidismo, E a roupa fica hipertireoidismo. lá achando que vai voltar para aquele E corpo tem anterior. gente que emagrece mesmo de verdade e não vai voltar para o corpo mais de ser uma pessoa mais obesa. Isso, pelo menos na cabeça dela, e ela tem esse foco. E com a idade também muda um pouco a estrutura óssea também da pessoa, né? E as Totalmente. pessoas não Uhum. O entendem, metabolismo muda muito, né, acham da que gente. acham que as pessoas acham que depois você volta, né, pro corpo que você tinha com 18 anos, com 15 anos, 17 anos, e não volta. Porque a estrutura óssea, ela vai tomando outros formatos, ela vai tomando outra, É. outra Ainda mais quando depois proporção. você passa pela questão da maternidade, né? Que o corpo da Exatamente. É, gente muda menopausa totalmente, a também. O Tudo menopausa, muscular da muda. tudo. barriga muda. É claro que a gente Uhum. pode melhorar sempre, né? Isso aí Sempre, não com restam dúvida. certeza. Mas voltar ao que era antes Eu é queria meio fazer um complexo. paralelo agora que tu vê como são interessantes os trabalhos, né? Que tu falaste aí dos acumuladores, que a pessoa tá acumulando naquele cômodo vários objetos. No meu trabalho, eu também lido com isso, só que de uma forma diferente, de uma forma interna. Porque quanto as pessoas acumulam dentro de si bloqueios, tristezas, crenças, que realmente não deixam essa pessoa evoluir. Porque à medida que tu tem uma crença muito forte dentro de ti, de que tu não é capaz de fazer determinada coisa, que tu tá sendo impedido por alguém, na verdade tá sendo impedido por ti mesmo, né? Porque tu tá acumulando dentro de ti coisas que já não te pertencem mais. E que tu Uhum. realmente precisa te liberar daquilo, né? Então, o Até meu para seguir em trabalho, ele frente. contribui para isso, sabe? Para te libertar dessas energias de crenças, de ansiedade, de angústia, depressão, né? Para que tu tenha uma evolução próspera em todas as áreas da vida. Porque às vezes a gente fala em prosperidade e a pessoa pensa só no dinheiro, né? Isso. E não é. É saúde, é amor, é alegria, é a prosperidade mais ampla, né? Mais abrangente. É uma mudança, né, É. de dentro para fora. Isso. Por que que eu convidei vocês hoje para vir aqui nesse primeiro podcast? Porque eu acho que quando eu como consultora de imagem, né, como designer estratégica da imagem pessoal, eu acho que deve existir essa conexão entre esses trabalhos que as pessoas não conhecem direito. Tem muita gente que nem sabe que tem uma personal organizer, o que que ela faz e como funciona. E que geralmente é um trabalho que é sempre feito depois do trabalho da consultora de imagem. Isso. Porque a consultora de imagem, ela não arruma nada. É o contrário. Ela desarruma tudo. Ela coloca tudo para jogo, ela coloca tudo aqui para você se olhar e se autoconhecer. Para saber se aquilo ali não é só roupa, não, é sapato, é bolsa, é Sim. maquiagem, é tudo que é seu pessoal, né? Joia, bijuteria, Tudo tudo, né? é colocado na mesa para saber o que que aquilo quer falar com você, se aquilo Uhum. conversa com você ou não. Se ela vai fazer parte também da nova pessoa que você está buscando ser. Porque quem busca uma consultora de imagem, uma design estratégica de imagem, ela quer uma imagem que fale mais dela naquele momento, que não fala mais dela Do passado.
do passado, aquela que estava casada, aquela que estava solteira, ou aquela que fazia parte de um cargo e que agora tem outro maior. Você está Sim, entendendo? sim. Então, o que que acontece? Ela vai passar por um processo. Mas, às vezes, ou que fez uma cirurgia, né, Sim. bariátrica, que ela precisa de uma outra imagem, ou que agora é um artista, eu estou trabalhando bastante com artistas nesse momento. Só que o que que acontece, Fez Fábio? uma transição de carreira, né? Para coisas completamente diferentes. Olha como é interessante o teu Mas trabalho que nisso, estou né? ajudando as minhas companheiras, né? É, Minhas colegas de trabalho isso, também, que eu tenho muitas clientes que são cantoras, que são backs vocais, que são artistas, que são músicos. E que estão me procurando. Estou ficando muito feliz com esse resultado. Só que não adianta nada eu ir lá na casa da pessoa, fazer toda uma transformação nela de cabelo, né? De cores e tal, cor de cabelo, formato de modelagem e tal, e tal, e tal, e tal. Aí a Raquel vai lá, organiza, deixa tudo lindo, maravilhoso, mas ela ainda está presa na pessoa que ela era antes. Então ela faz um esforço danado para usar aquilo que ela escolheu, porque não é nada ditado. Senão eu tô fazendo várias eugeninhas aí, né? Não é, a Aham. questão não é essa. Sim. Eu preciso fazer as pessoas se enxergarem nelas mesmas, no corpo que elas têm, na casinha ali principal que é o nosso corpo. Então elas têm que se encontrar ali. O que que acontece? Ela precisa passar por um processo também de autoconhecimento que seja mais aprofundado. Sim. Então a terapia chega ali num momento muito bacana para ela. Eu acho que o nosso trabalho, Eugênia, casa muito, Também sabia? acho, eu tenho certeza. Demais. Engraçado, Porque né? A não aluna aprendeu direitinho, não usa mais a palavra arrumar, usa a palavra organizar. Organizar. É organizar, é harmonizar, né? Justamente, Energias, né, isso Fátima? mesmo. é. Perfeito. Aí você estava falando? Não que casa muito, porque justamente não adianta tu, vamos dizer, eu faço o meu trabalho e a pessoa se liberta daquilo que já não faz mais bem para ela, que já não é mais ela, que ela não se reconhece mais como aquilo que ela vinha sendo, Sim, né? sim. E aí, a partir daquele momento que ela tá se limpando, tá se liberando daquelas energias que não são mais o que ela quer demonstrar, ela vai pro teu trabalho. E ali ela mostra tudo que ela já limpou por dentro, Isso. né? E a transformação é gigante, assim. Maravilhoso. Eu tenho clientes que quando se olham no espelho, uma mudança de rosto básica, que foi um corte de cabelo simples, e uma mudança simples, mas que falava dela, e um design de sobrancelhas. Que o design de sobrancelhas, nesse caso, dessa cliente especial, eu mesma fiz, porque não teve nenhuma mais nada além de só o desenho, que ela já tinha pelo suficiente para fazer. Então, quando é necessário. Além disso, né, uma micropigmentação, por exemplo, eu preciso encaminhar para um profissional, mas aí ela já vai com aquilo tudo muito desenhado. Sim. Os pontos que tem que ser, até onde vai ser, aonde que vai ser o arqueamento, aonde que vai ser, onde vai parar, onde vai começar. Tudo isso eu já levo desenhado e acompanho para não dar erro. Porque já aconteceu comigo. De eu ir lá fazer uma micropigmentação e tinha que voltar para fazer o retorno, eu não voltei. Porque eu tentei em casa, né, com o passar do tempo e reorganizando, porque o meu olhar ficou triste. Isso é uma coisa. Imagina eu com um olhar triste, imagina eu em cima do palco cantando na segunda-feira mais louca do mundo, cantando com um olhar triste, porque uma sobrancelha ela te dá esse suporte. Os olhos são as janelas da alma. Eles te mostram as Exatamente. emoções ali, ó. Interessante você tem falar Não sobre tem tudo como isso, tentar, né? porque as pessoas não sabem também o que que é o trabalho de uma consultora de imagem. As pessoas só pegam a consultoria de imagem como a colorimetria. Não é. E nem é o E mais acham que importante, hein? simplesmente você vai fazer a colorimetria e tipo, pronto, agora você se vira, né? Nos 30, vai na loja, só com tua cartela de cor, compra as cores que tu acha que vai entrar na Eu tua acho que os cartela e perfis tudo. comportamentais são fundamentais que a Demais. Eugênia trabalha. Demais. Porque não adianta tu saber a cor, mas não saber o que fica bem em ti. Termina o Nós só temos 10 minutos. O Olha. papo é Ave bom. Maria. Boa, gente. Ai, eu quero mais. não, Tá, tu eu fica aí quero só mais. levantando a plaquinha do Eugênia, teu. tá faltando a gente fazer um vinhozinho aqui da próxima vez, que o frio tá pegando lá Não fora. é? Eu pensei, viu? Que tá pegando. Próxima vez, gente, vai ser com vinho, tá? Nosso próximo papo. Olha só, essa questão da colorimetria, que a gente chama de colorimetria, que é mais para a parte de cabelos, essa parte de colorimetria.
E para fazer você sabe, a sua cartela de coloração é uma coloração pessoal, onde você descobre a sua. Perdão. Não, Então é isso a mesmo. maioria das pessoas foi Coloração ótimo você ter pessoal. tocado Então nisso. pronto. Foi perfeito. Mas é isso mesmo. E outra coisa, linkar agora um com o outro. Cor de cabelo não se faz com a sua cartela de coloração. Eu até trouxe a minha cartela Tem de coloração. uma parte, né? Deixa eu ver se tá Isso. fácil aqui. Não tá fácil. Não, Nandi, não tá fácil. Mas Na eu trago da próxima, próxima vez, Já é um outro assunto. A coloração pessoal, ela vai te dar um grande suporte para você comprar maquiagens, roupas, na sua tonalidade, na sua intenção, né, do que você vai mostrar, na parte de profundidade da cor. Então, você vai ter tudo ali na sua cartela, te dando todo esse suporte para você comprar suas roupas certas, nas cores certas. Mas isso não te dá um suporte para você comprar nas modelagens certas. Entendeu? Você pode perfeitamente comprar a cor certa com a modelagem errada. Você não vai gostar do mesmo Muitas vezes jeito. acontece. Então, o que mais acontece é isso. E a pessoa pega a cartela de coloração pessoal e vai no salão e diz, eu quero cortar o cabelo, quero pintar meu cabelo assim, ó, parecido com essa cor aqui. Porque tá na minha cartela, então eu posso pintar o cabelo. A maioria das pessoas fazem isso. Ai, vou lá pintar meu cabelo de verde claro. Mas tem gente que faz isso, entendeu? Tem gente que faz isso. Não vou dizer o Ai, verde, gente. claro, mas tem gente que vai lá e pinta o cabelo Não, tô brincando, tô procura os exagerando. terrosos, né? É, sim. Procura os terrosos e vai lá e quer pintar meu cabelo de marrom. Pintar meu cabelo de vermelho, os avermelhados. Os avermelhados. E não é bem assim. Pra gente pintar o cabelo, gente, tem outra técnica que se usa na consultoria de imagem, que é o teste da íris. Olha que louco. É pela íris que a gente Interessante. sabe as cores que você vai colocar no seu cabelo. Mas isso só uma profissional treinada vai fazer. Não vai nessa de dizer que vai lá, o cara vai olhar a tua íris e vai dizer, pinta, não vai. Porque Porque na íris tem o amarelo, o verde, né? Então são coisas são assim que não várias, tem como. várias questões que implicam um trabalho de uma consultoria de imagem. Então, todo mundo Sim. deveria saber qual é a cor certa para o seu cabelo, qual é a cor certa para a sua roupa, mas para isso, você realmente precisa saber a técnica. Para saber a Gente, técnica, tem que contratar uma Interessante designer. como Tem que quando a procurar gente o fala de profissional, né? tudo, né? É. Eu tava lembrando aqui, falando da íris agora, que até tem pessoas que são profissionais para entender a tua íris. E saber o que tu tá falando, se é verdade, se não é verdade, se você realmente gosta ou se não gosta das coisas. É Então, até iridologia, isso, né? Eu acho que é o alguma nome, coisa né? sobre isso, né? Interessante. Eu tenho um curso que se chama Face Telling. Poucas pessoas, poucos consultores de imagem têm esse curso, né? Na verdade, eu estou fazendo minha pós-graduação, agora eu voltei, depois que eu fiz esse curso, voltei para a Persona School para fazer essa pós-graduação com eles, porque é um curso super completo. E lá, nesse curso Face Telling, a gente lê as feições das pessoas, como um visagista, só que é mais profundo. Uhum. Então, a gente sabe se a pessoa é uma pessoa que é confiável, Uhum. a gente sabe se a pessoa tem um perfil que que gosta daquele determinado trabalho, ou se ela tem tendência para ser mais daquele outro determinado trabalho. Olha que interessante. Se a pessoa isso. tem mais energias femininas ou masculinas no seu rosto, e o que isso implica. Então, assim, tem uma leitura que a gente faz profunda do rosto da pessoa. Acabou já? 5 minutos. Aonde a gente entende como que a pessoa vai fazer para colocar um cabelo que corresponda ao que ela quer fortalecer Sim. e ao que não faz parte dela, porque às vezes está ali, mas ele está ali em terceiro plano, em quarto plano, que ele às vezes nem faz sentido, mas ele está aparecendo no teu rosto como se fosse em primeiro grau. Então, essas questões, quando você vai procurar um emprego, por exemplo, a pessoa que vai te entrevistar, ela vai sentir essas questões intuitivamente. Não é cognitivo. Não. É intuição. Intuitivamente. Então, pode ser que isso não faça conexão. Lembra das conexões que a gente falou o tempo todo? Sim. Aí chegou aí a conexão. Quando você está alinhado com as suas perspectivas de vida, com as suas necessidades, com suas vontades, e você vai procurar um profissional que saiba linkar essa imagem que você tem aqui fora com a que você quer, com a que você precisa naquele momento, você tem muito mais probabilidade de acertos, de ganhos, de conexões e de ganhar dinheiro.
São investimentos, né? Investimentos. O que muitas vezes as pessoas talvez não tenham essa noção é de que essas formas de trabalho que nós três temos, talvez sejam intangíveis até determinado ponto, mas dali para frente vai se tornar tangível, vai ser um investimento para essa pessoa, porque vai ter uma grande transformação, Uma né? grande É o transformação. famoso custo-benefício. As É. pessoas só pensam no custo, não pensam no No benefício do benefício. retorno. Mas quem se permite participar disso e participar dessa experiência, Nossa, tá 1000 anos à frente de qualquer situação. percebe em seguida, Sai né? ganhando, sai na frente, né? Com certeza. Bom, eu queria deixar bem claro, gente, que quando eu estou assim, alérgica, eu não faço atendimentos da consultoria de imagem. Só online. Porque realmente não tem condição. Porque a forma de atendimento da consultoria de imagem, do design estratégico, é uma coisa muito íntima. Então, eu preciso estar próxima à pessoa, tocar. Então, não é nada legal. Vocês estão vendo que as minhas estão lá do outro lado. Então, assim, é uma coisa muito, muito... Uma troca muito grande de energia e de conhecimento. Então, assim, se eu faço uma análise facial, eu preciso tocar, é pura palpação, para eu poder decidir, enfim, né? Qual é o real formato de rosto que a pessoa tem. Não é olhar, não é colocando aqueles filtros que vem no celular, tá? Não funciona. E que tem muita gente usando, dizendo que aquilo ali vai dar um suporte para saber o formato de rosto. Não diz, não dá. O que dá o formato de rosto é a nossa estrutura óssea. E às vezes a gente é enganado pelo sulcos gordurosos que nós temos no nosso rosto, a camada óssea, né? A camada óssea não, a camada gordurosa, a camada de pele, né? Que a gente tem, que vão se formando ali, se formatando e vão mudando. Com o tempo, eu Com o já ia tempo te muda. perguntar, mas já terminou o Muda, nosso sim. tempo, né? Isso aí a gente É vai outro ter podcast. para a gente falar como as pessoas mudam o seu rosto. O meu mudou. O meu mudou muito. Eu já tô com 50. Então, o meu rosto mudou muito depois de um tempo. E eu detestava aquelas bochechonas que eu tinha, tinha ódio. Eu não gostava. E aí, por Deus, eu não fiz nada de cirurgia, não fiz nada, né? Porque eu pensava toda hora. E o meu nariz também mudou um pouco. Então, com o tempo, é normal que nossa estrutura óssea vá se modificando um pouco, que a gente vai Estrutura de perdendo. colágeno também, que a gente perde naturalmente, Sim. né? Muscular, tudo, né? A gente vai perdendo um pouco de estrutura óssea também, porque ele É. vai diminuindo, as cavidades vão Sim. aumentando, os sucos de gordurosos, né? De sucos gordurosos também vão secando, Sim. vão mudando de lugar, vai descendo. Então, gente, as coisas vão assim, literalmente para baixo. Não, a como pode consulta- melhorar? Como pode Mas a consultora de imagem bem treinada, ela sabe bem como fazer e ela levanta tudo. Levanta a Vai poeira. levantando, vai levantando. Autoestima, minha filha, lá em cima. Inclusive autoestima. Gente, eu amei Ai, eu esse também, papo ó. delicioso. É A gente sempre passava a muito bom. tarde. É sempre É muito bom verdade. encontrar vocês. Mas o moço tá me escorrendo. E a fome tá batendo, gente. E a fome tá chegando, e vocês já almoçaram, com certeza. E agora a gente vai finalizar isso, sabe, assim, com muita vontade de voltar. Na Sim. verdade é essa. Adorei conhecer o estúdio, adorei, a equipe é É maravilhosa. verdade. Show. Muita gratidão por esse Show. momento que a gente teve, Super né? atenciosa. Experiência o tempo muito todo. gostosa. Uma experiência maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, Até a próxima Gina. oportunidade. Foi massa. Foi demais. Eu espero que Muito tenha- bom. Eu espero que a gente tenha Muito bom. feito, assim, plantado uma sementinha aí no coraçãozinho de vocês que estão em casa, que não entendem sobre essas questões, né, dos nossos trabalhos. E que se quiserem saber mais, se aprofundar mais, a gente está com o nosso site no ar, que é o www.estudioet.com.br. As meninas são parceironas, vão colocar lá também algumas coisas sobre o trabalho delas lá dentro do estúdio, se vocês quiserem. Tem ligação direta com elas, tá? Não tem sem intermediar nada, é ligação direta com elas. Vocês vão saber mais sobre isso no Estúdio Et, na consultoria de imagem, também no nosso IG, que é o @estudioetoficial, Estúdio Et Oficial. Et com 2 T's, Et né? com 2 T's, tá? O que é o Et, né? Todo mundo pergunta, o que é o Et? Estúdio Et é de Eugênia Taveira Trindade. E Muito é isso. bem. É isso. Tá bom, Obrigada. gente? Muito obrigada. Muito obrigada a Show. vocês também. Obrigada. Deus abençoe. Amém. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser, até o próximo vídeo, até o nosso próximo podcast. Beijos.